Um destaque que repercute em todo o noticiário, porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE e integrante do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quinta-feira a reativação das contas nas redes sociais de deputados federais. Entre os beneficiados estão Major Vitor Hugo, o Coronel Tadeu, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira e Bia Kicis. As contas haviam sido bloqueadas no início de novembro por suposta divulgação de fake news contra as eleições. Nessa decisão, que libera os parlamentares a voltarem às redes sociais, Moraes manteve proibida a divulgação de material contra o pleito e fixou multa de R$20 mil caso os donos dos perfis voltem a tratar do assunto. Fernão Lara Mesquita, queria a sua avaliação. Como você lê, interpreta esse bloqueio e esse desbloqueio? Foi mais a título de advertência? Foi um fique esperto? Cara, eu confesso que, olha, quando eu vi a primeira noticinha que me mandaram pelo WhatsApp, né, eu animei, né? Mas depois, quando você vai ler a história, é pior a emenda do que o soneto, né? Porque ele liberou 5, que é... Eu não sei quantos tem hoje mais ainda deputados, mas pelo menos o dobro disso tem, né? Porque a última vez que eu contei tinham 10, né? Eu não sei quantos hoje ainda continuam impedidos. E tudo isso foi claramente uma operação para completar o suborno do Arthur Lira, né? E isso foi praticamente declarado que foi por isso. Quer dizer, Arthur Lira, virou o patrocinador dessa reintegração desses deputados, né? E também se juntou à advertência, né, do ditador, né? Dessa vez eu consegui, hein? Vocês passaram, estou conseguindo reconstituir a sua rede, mas olha lá o que vocês vão falar agora e tal. Quer dizer, é pior a emenda do que o soneto. O cara continua totalmente pirado, né? Eu me lembro sempre de um amigo que era bisneto de um desses barões do café, que falava que vinha uma tropa de prisioneiros desfilando por Araras, que era a terra onde ele morava, né, todos uns acorrentados aos outros, e de repente esse barão, por um ato de, assim, diz assim, soltem aquele nobre homem, porque o cara falou, viva o barão, e ele falou, soltem aquele nobre homem. É isso aí. O Alexandre de Moraes está nessa toada agora, né? Soltem esses 4, né? E vamos ver se não falarem mais, né? Porque se falarem, toma chicotada de novo, né? Vem relho na canalha. E também com a gente aqui no programa, Paulo Figueiredo, diretamente do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Em razão de um contratempo, o Paulo só conseguiu se conectar com a gente agora, mas poderá contribuir, colaborar com a gente aqui. Muitos assuntos para serem analisados. Paulo, estamos tratando justamente da reativação de redes sociais de alguns parlamentares após determinação, autorização de Alexandre de Moraes. Destacamos Major Vitor Hugo, Coronel Tadeu, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira e também Bia Kicis. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Vocês pensam que só no Brasil que tem trânsito, na Flórida tem trânsito também. Boa tarde a você, Daniel, ao Fernão, ao Mota, ao Zé Maria, Gerson, todos os nossos aqui amigos que estão nos acompanhando. Eu estava acompanhando o programa aqui no carro e vendo um monte de absurdo que eu queria ter comentado, fiquei com um gostinho de queria ter falado sobre isso, queria ter falado sobre aquilo, mas sempre caio de novo no Alexandre de Moraes, né? E a gente cai no estado da distopia em que a gente vive. A distopia é que tem gente comemorando o fato de que parlamentares podem falar nas suas redes sociais. Alguns parlamentares podem falar nas suas redes sociais. Reparem que o absurdo da liberação, ele é idêntico ao absurdo da proibição. Porque, sinceramente, a opinião do Alexandre de Moraes sobre quem deveria usar as redes sociais ou não é menos relevante do que a minha. Eu explico por quê. Eu sou pago para dar a minha opinião. O Alexandre não. O Alexandre é pago por nós, por você e por mim,
para simplesmente decidir a respeito das leis. E não tem absolutamente nada na legislação que permita esse tipo de atitude. Não, pelo contrário. A nossa Constituição é muito clara, no artigo 5º, quando ela fala sobre o direito da liberdade de expressão. Mas ela também, a lei também é clara em diversos outros momentos, quando ela diz, quando ela veda a censura prévia, quando ela, aliás, existe até jurisprudência dizendo que ele jamais poderia limitar a atividade parlamentar sem a anuência do plenário da Câmara. Esse bloqueio que ele fez equivaleu a medidas cautelares. E o pior do que isso, sequer é um alívio, né? Não é um alívio. Quando o Alexandre de Moraes começa a poder decidir quem fala ou quem não fala, essa é uma confirmação do estado ditatorial que nós vivemos. Ele liberou alguns, mas, por exemplo, não liberou a Carla Zambelli. A deputada Carla Zambelli, que é a mulher, e veja que nenhuma feminista apareceu para defendê-la, ela é a mulher mais votada do Brasil nas últimas eleições. A mais votada do Brasil. Ela equivale a 16% de todas as interações na Câmara de Deputados. 16%. Ora, são dos nossos mais de 500 deputados, ela sozinha 16%. No Facebook, ela, Carla Zambelli, equivale a 20% das interações dos deputados no Facebook. Sozinha. Isso deveria ser uma mulher empoderada, né? Mas ainda assim o Xandão decidiu que não. Decidiu que não importa o que pensa a população nas urnas, não importa o que pensa a população interagindo com ela pelas redes sociais, o que importa é a vontade dele. Ora, a rede social hoje, você bloquear alguém das redes sociais é a mesma coisa que você amordaçar essa pessoa. No mundo de hoje, as pessoas se manifestam e se colocam pelas redes sociais. Quem não está nas redes sociais desaparece. Ora, o Nicolas, né, o deputado eleito Nicolas Ferreira, um fenômeno das redes sociais, o deputado federal mais votado do Brasil, estava desaparecido. Alguém estava ouvindo falar do Nicolas? E por que não estava ouvindo? Porque é o equivalente moderno a você sumir com um cara. É o equivalente moderno a você desaparecer com ele. Jogar o cara num calabouço. É a mesma coisa. Antigamente, as pessoas interagiam mais pessoalmente, você sumia com o cara para ele não poder mais atrapalhar o seu regime. Agora, você bloqueia, não precisa mais, bloqueia as redes sociais, e num mundo onde o país não tem mais 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de pessoas, mas tem 220 milhões de pessoas, é impossível você interagir. E o pior, quando você bloqueia as redes sociais, por exemplo, no caso do bloqueio especificamente da Carla Zambelli, você impede que ela se comunique com os seus eleitores, inclusive para se defender de acusações. Então você não tem a versão do candidato a respeito de um determinado assunto. E isso facilita, por exemplo, uma cassação do mandato dela, porque a cassação é um julgamento político. Então, quando você impede a fala dela, você impede que ela se defenda politicamente e torna mais fácil que seja cassado. E aos poucos, os instrumentos modernos vão se tornando mais sofisticados, mas a censura, você não precisa mais censurar só o jornal, você censura os influenciadores, você censura as pessoas, né? Fora o efeito de pavor, o chilling effect, né? O efeito de pavor que isso causa, não só em deputados, mas também nas pessoas. As redes do Daniel Silveira voltaram? Eu não creio. Ele é um deputado, tem mandato, continua tendo mandato. Creio que não tenha voltado. O Daniel Silveira, que talvez tenha quem mais tenha sofrido abuso. Agora, não são só eles. Voltaram as redes das pessoas comuns que deveriam ter o direito de se manifestar? Ora, o que fez Adrilles Jorge? Quem pode considerar a figura do Adrilles Jorge, nosso antigo companheiro aqui de Jovem Pan, quem pode considerar a figura de Adrilles Jorge como uma ameaça à democracia?